Muito bem, vamos começar, João. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, Ezequiel. Muito obrigado, Alacero, por esta oportunidade de fazer esta apresentação neste fórum. É uma versão reduzida de uma apresentação que eu fiz há 2 semanas perante a diretoria do Wall Street Association em Bruxelas. E fala do nosso prognóstico, nosso ponto de vista a respeito de como a indústria progride para a descarbonização e alguns comentários sobre por que a nossa abordagem é diferente, porque, obviamente, o mundo está pleno e se enche cada vez mais de comentários, opiniões e previsões. 3 coisas sobre a abordagem. Em primeiro lugar, a realidade fundamentada. Não estamos interessados no que poderia acontecer ou o que deveria acontecer, mas sim o que provavelmente aconteça e por quê. Em segundo lugar, de cima para baixo, que não quer dizer só país por país, com previsões de emissões de altos fornos, mas também as variáveis de críticas de processos que determinam as empresas, os ativos e a utilização de energia e matéria-prima, custos e emissões. É claro que analisamos país por país os altos fornos, ou seja, fazemos estimativas de qual é a taxa em quilos por tonelada e a mistura dos materiais, biomas, gás natural, coque. Então, quando nós estudamos a previsão, pesquisamos a mistura de combustíveis ali, não só hidrogênio líquido, mas também CO2 específica para cada um dos insumos. E a mistura entre diversos tipos de hidrogênio azul, cinza e verde. Outra questão, este fórum tem muito a ver com o trabalho que é feito sobre a descarbonização da indústria, que trabalha sobre um relatório sobre captura de carbono, do hidrogênio verde. Outro relatório estuda o uso do scrap ou dos resíduos. A sucata tem tudo a ver com o que poder compensar interdependências em tudo, inclusive nisso. Eu gosto de falar sobre ou me referir à famosa história, ou analogia da incerteza. Uma borboleta que voa no Brasil gera um furacão no Texas. A nossa versão disso é que um operador do Brasil que muda o uso de sucata e aumenta um pouco no VOF, vemos no modelo imediatamente como as emissões mudam e no Brasil e também como mudam os custos, além do mix de matéria-prima e o impacto sobre as importações. Tudo está interconectado. 2 pontos de introdução importantes é que nós temos... Eu uso a palavra realista. Outros falam que eu sou pessimista. Basicamente, pensamos que a indústria, e vamos falar sobre isso daqui a pouco, não só não está encaminhado ao net zero, não acreditamos que seja possível em 2050, como é definido e é entendido. E essa é a mensagem negativa. Vemos isso como potencial em lugares de luz, numa história global, e acreditamos que a América Latina representa uma dessas áreas com um pouco de luz. Novamente, em uma constelação ou um mundo que não se vê tão bem ou esperançador do ponto de vista das indústrias e o impacto sobre as mudanças climáticas globais. Okay, so some of these, I make some quick introductory statements, and then... Um dos pontos que eu mencionei, e depois vamos entrar nos detalhes. Então o que pronostica as emissões deve ser o pronóstico da produção global de aço, que estará numa faixa nesta década. Prevemos quedas na China expressivas que compensam o crescimento na Índia e na região ASEAN. Em 2040, vimos um declínio ou quedas na China, mas um crescimento no resto do mundo que supera isso. Então, vemos crescimento na indústria. Emissões de CO2, de fato, aumentaram nos últimos anos. A indústria global
do aço com o escopo 1 e 2 não cheguem nos picos nos últimos anos. Vemos um ponto de inflexão para as emissões no final da década que vai mudar e vemos uma queda de 20% acumulado em 2040, que é um número realmente importante. No entanto, neste ritmo, como eu disse, a indústria estará muito acima da meta para 2050, para que eram as estabelecidas. Os desafios que temos a futuro é que indicam que as coisas não estão acontecendo no ritmo esperado há alguns anos, ou no ritmo que o resto do mundo esperava quando analisam a indústria. Falta de hidrogênio verde ao alcance a respeito do preço, alto custo da energia, escalamento e comercialização lenta, gargalos em engenharia. Quantas plantas podemos construir em milhões de projetos que foram anunciados nos próximos 6 ou 7 anos? Talvez 40 chegam a ser construídas. E temos gargalos em empresas de tecnologia e menos rentabilidade ou lucratividade num excedente, por conta do excedente global. Falamos um pouco da China, se tivermos tempo. É claro, o aumento das exportações chinesas, que tem um enorme impacto que vocês conhecem. Nós pensamos que deve ser, que tende a ser diminuído a aceleração na descarbonização da América. Vemos um renovado no consumo e na produção, o que pode ser muito controverso ou polêmico, mas somos positivos. Acreditamos que é assim. Temos boas notícias para a América Latina porque vemos que as emissões aumentam nesse período. Novamente, estamos tudo muito amarrado com o que acontece no resto do mundo. Rapidamente, sobre a produção. Yeah, I think this laser is a little too faint, so I'll just talk to it. Não estamos usando bem o laser, não sei o que vamos fazer. Vemos que 2030 produção global com crescimento de 2.300 milhões, 2,3 bilhões. Mas em 2033 a 2030 podemos dizer que esperemos que a China tenha uma queda em mais de 100 milhões de toneladas de produção entre 2023 e 2030 e outras 100 milhões de toneladas até 2040. E assim chegamos a 100 milhões. Não digo que seja polêmico, mas assim, sim, é sujeito a muito debate. Já que a China está dominando muito com excedente de produção de aço, podemos dizer porque achamos que isso não é sustentável e porque acreditamos que a China reduzirá a sua produção por conta de uma demanda menor, assim como também as restrições externas e internas nesta questão de ir lançando aço no mundo todo. Em termos de emissão, os prazos de emissões do alcance do escopo 1, 2 e 3 de 6 milhões de toneladas, vimos um crescimento aumentado em 2023, 2019, é o ponto de referência do guia e de outros. Nós estimamos um aumento principalmente devido à maior produção global, e consideramos a análise dos altos fornos e houve um progresso nos alavancadores e na descarbonização e o compartimento da produção global que não aumentou alguns dígitos. Esse valor ainda não mudou, mas vemos que, no entanto, que isso pode chegar a acontecer. Vemos redução entre 2020, 2030 e depois para 2040. Ou seja, do lado direito da tela, vemos a intensidade de emissões. Se temos um erro na parte inferior do slide, à esquerda. Em 2019, são economias avançadas. No meio está a China, à direita e depois o resto do mundo. Na extrema direita, os números globais mostram a sensibilização da indústria. Temos uma queda de 1,99 a 1,49. É uma melhora, mas não é suficiente. Nosso modelo para estimação e pronóstico de emissões estuda
5 ou 6 alavancas diferentes. Então, cooperam independentemente entre mais produção significa mais emissões. E, ao contrário, é claro que sim. Se nós começarmos a avaliar os outros impactos na parte da antecipação das emissões na indústria metalífera, não veremos um grande impacto como pensaríamos, porque acreditamos que 80% da produção em 2024 estará baseado em gás natural. Excluindo o carvão na Índia. Pensamos que uma combinação incremental de melhoras em DOF com altos fornos, alavancando um mix de combustível no alto forno, o coeficiente incremental, melhorarão as oportunidades. Não temos novas tecnologias, vendas em larga escala para esse período. Se observarmos a próxima categoria, melhor a intensidade da rede, será uma contribuição tomando cada país. Vemos os efeitos e a captura de carbono. Nós pensamos que o potencial que existe para o autoforno é exagerado. Pensamos que um negócio substancial, técnico, prático, com possibilidade econômica para a captura de carbono, não pensamos que está passando para os autofornos. Não vemos que isso aconteça no curto prazo. Pensando nas emissões até 2040, vemos que na China tem 840 milhões de toneladas de redução nas emissões da China. E isso impulsiona a queda total, particularmente até 2030, 2040, mais do que compensar os aumentos em Índia. O que está por trás da queda na China? Utilizar um contexto analítico com a contribuição na China, como eu disse, e a reconversão de IAF, que aumenta até 2040. Uma coisa que precisamos considerar, as melhorias de BOF nos altos fornos, é o que é chamado de reunir o gado. O ativo problemático do ponto de vista ambiental melhora o desempenho geral antes de fazer qualquer outra coisa para melhorar. Agora, o resíduo, a sucata, dá muita sucata. E temos boas notícias e notícias ruins. Vendo aqui do lado esquerdo, temos expectativa de disponibilidade de sucata externa, obsoleta e não obsoleta, externa da planta. Não é uma coisa que tem a ver com a comercialização. Muito crescimento na China. E esses gráficos, a história real da sucata é mais complicada, melhor e pior do que essa margem. É melhor porque pensamos que tem mais sucata que poderia ser recuperada. E a história problemática porque será preciso muito investimento, novas estratégias e também tecnologias para poder tirar mais a sucata. E podemos ver esses números muito exagerados. Bem, agora eu vou falar sobre a reconversão do lado esquerdo. A proporção de produção EAF mundialmente, como eu disse,
é a esperada de 2019 até 2023, 28%, não se modificou muito, um crescimento até de 40% até 2040. E eu deveria apoiar esses dados. Do quadro da esquerda, temos a sucata mundial, as economias avançadas da esquerda são de 56% e China quase dobra, com 37% até 2040. 37% dos metais mundiais serão sucata. Esse é o prognóstico, e se observarmos, a produção nas economias avançadas crescerão até 51% e a China 10 a 28%, motivada pelo processamento da sucata na China, e mundialmente será de 48 a 50%. Quanto tempo eu tenho? Bem, vamos ver o que eu consigo fazer em 5 minutos. Do ponto de vista do consumo e da produção, estamos abaixo na América Latina. Não queremos minimizar as inquietações, as dúvidas que se colocaram aqui nas palestras, nas reuniões, durante décadas praticamente, que tem a ver com a desindustrialização das economias, como a do Brasil, e o aparecimento, o surgimento da China, direto e indireto, e as exportações. Este é o uso de aço per capita. As métricas claramente estão aumentando. E claramente isso pode ser atribuído à MCA dos Estados Unidos. O consumo de aço per capita é de 25 quilogramas por pessoa, um número respeitável que chega a um nível próximo dos Estados Unidos e da União Europeia. Até para o Brasil, que está começando a igualar, não está chegando ao nível de 45 quilogramas per capita que vimos em 2010. De fato, se observarmos os anos no meio, veremos um uso aparente per capita que aumenta. 145 no caso do Brasil. A desindustrialização, possivelmente o aumento das importações indiretas, foi que motivou esse consumo de aço. Existe uma recuperação e vemos o reshoring e nearshoring do que estávamos falando hoje de manhã. Na Argentina, vemos um crescimento estável, não muito grande, mas vemos a dinâmica que está acontecendo aqui na Argentina. A produção total de aço parece otimista. A produção total de aço na América Latina está crescendo até 185 milhões de toneladas para 2040. Uma grande proporção é do México. Em laranja, vemos o Brasil, 32 para 39, é um pouco menor, mas é um crescimento significativo, e também da Argentina e do resto. Rapidamente, eu tenho mais 2 slides, espero estar bem com o tempo. Aqui vemos a América Latina, a produção de América Latina, os nossos prognósticos que vão de 67% até 85 milhões de toneladas em produção. Vemos as emissões totais em cor laranja, do lado direito, a produção de aço, e em azul as emissões estimativas. Até 2040, a linha azul será mais alta do que os números de produção, e isso mostra uma maior intensidade. Para 2040, esperamos que seja o contrário. A indústria do aço, a intensidade das emissões de dióxido cairá, e isso está acontecendo no mesmo momento em que falamos. Essas são as notícias ruins.
Na linha azul, representa o caminho para reduzir as emissões da indústria do aço. Em 2022 e 2023, tinham que chegar até uma menor quantidade de toneladas, 9% menos. E na linha verde superior, que é o nosso prognóstico atual, e a linha verde mostra a trajetória. Se a indústria continuar melhorando ao mesmo nível e mesmo ritmo, que acelerará depois de 2040, mas vemos um gap. Mas é pior do que parece, porque esses 330 milhões de toneladas, essa meta da indústria, esse número de emissões de dióxido de carbono, supõe que a produção mundial do aço será limitada a 2 bilhões de toneladas por conta da ineficiência de materiais e da economia circular. Então, em outras palavras, o caso básico ou alternativo é que a indústria do aço, se continuar crescendo com as projeções, chegará a 2,4 bilhões. Tiramos 20% disso e a indústria do aço estará no bilhão de toneladas, nesse limite. E essas são as emissões. E temos um papel de destaque da Índia na produção. Não vemos os argumentos para a circularidade ou ganho de eficiência nos materiais que têm um impacto desejado. Vemos que o impacto das emissões será mais alto e a intensidade será menor. Também, outra notícia ruim, o metanol do minério de carbono é um assunto que ainda não chegou na indústria do aço, mas está chegando com muita intensidade. Muitas ONGs e as Nações Unidas, particularmente, estão focando as emissões de metano que provêm do gás e do petróleo. Estima-se que no minério, a indústria do minério produzirá 40 milhões de toneladas de emissões de metano por ano. O carbono de coque é 25% desse número, aproximadamente 10 milhões de toneladas de metano emitidas. E devido à potência maior do metano como efetor da mudança climática, como gás de efeito estufa, o equivalente do dióxido de carbono é 200 vezes mais. Se todas as emissões de metano do minério de coque chegasse, a indústria do aço aumentaria muito a emissão de carbono. A boa notícia é que existem tecnologias econômicas para a redução do metano do minério de carvão se trabalharem juntas essas duas indústrias. Vou parar por aqui. Eu gostaria de continuar, mas vamos deixar para outro dia. Obrigado. Obrigado, John. As apresentações do John são sempre longas, mas nós gostamos muito delas. Falamos muito com você, John. Para nós, queremos colocar uma pergunta porque temos pouco tempo. Você falou sobre a China e disse que a China reduzirá sua produção e diminuirá seu impacto nas exportações. Duvido. Mas poderia nos explicar por que você acredita que teremos essa dinâmica? Eu acho que é por dois motivos. O primeiro deles é que a economia, como nós conhecemos, em primeiro lugar, o consumo interno dos consumidores, da moradia, construção, etc., que temos no país. A demografia fará com que exista uma queda na produção, porque a população está diminuindo, a força de trabalho também, e o fato de que se passa para uma economia de serviços irá diminuir o consumo interno. Outro fator são os fatores usuais
que o governo utiliza para estimular a produção do aço, que são cada vez menos efetivos. Eles constroem infraestrutura, estradas, e menos pode ser feito nesse sentido. E o terceiro motivo tem a ver com as exportações. A indústria do aço hoje está dando um caminho para a exportação de 100 milhões de toneladas de aço, mas isso não é sustentável por dois motivos. Um é o protecionismo. Eu sei que vocês não estão vendo o impacto pleno das medidas no Brasil e em outros países, mas nós acreditamos que a cada vez mais teremos medidas protecionistas e o mais importante é que grande parte da indústria do aço da China está perdendo dinheiro nesse nível de exportações. E não existe limite para isso. No passado, quando uma indústria perdia dinheiro, os governos locais apoiavam direta ou indiretamente o Estado. Os governos locais estão falidos agora, têm níveis de dívida. E uma das coisas que podemos ver nas camadas da cebola, vendo os desafios para estimular novamente as construções de moradia. Isso tem a ver com a capacidade dos governos regionais de encontrar patrocinadores para a construção que tem os seus limites. E também temos uma ideia de que o governo central da China está de acordo com que as empresas de aço vão para a falência. A indústria, o governo não foi ao salvamento das empresas de construção de moradias, deixaram que empreiteiras fossem à falência porque eles reconstruem seu problema, reconstituem seu problema ambiental. Lembrem que as indústrias desse setor representam 50% das emissões. Os Estados Unidos é de 4%. Então, a dimensão da indústria permite abordar ou contribui para a descarbonização, o objetivo da descarbonização chinesa. E também é amenizada com a menor força de trabalho e com a menor disponibilidade de força de trabalho. Quando temos massas de trabalhadores empregáveis, queremos ter um bom setor industrial grande, mas quando há a dimensão da força de trabalho, podemos sustentar essa dimensão de trabalho à medida que existe a diminuição da força de trabalho, ou uma queda. O fato de ter uma indústria tão fragmentada incide com maior instabilidade e, ao longo de muitos anos, o governo central da China impulsou ou tem impulsado uma consolidação ao longo de todos esses anos e a consolidação está harmonizada com a estabilização da indústria, tirando os concorrentes mais fracos ou as empresas mais fracas. Então, o governo ajudava, o Estado ajudava a essa estabilização dessas empresas, o que faz que a indústria do aço na China seja um exportador líquido de 250 milhões de toneladas, mas não está no nível das 120 milhões de toneladas. Bom, John, ficamos sem tempo. Nós já passamos 10 minutos do nosso horário, mas deveríamos continuar conversando sobre isso. Se alguém quiser conversar com o John depois, podemos conversar com você, pode falar com você depois no intervalo. Muito obrigado, John. Depois continuaremos essa conversa. Muito obrigado.